eu costumo dizer que quando eu vejo uma mulher ocupar espaço, seja do meu grupo político, seja do meu partido ou não, eu fico feliz porque é um avanço, é uma vitória da gente. Se você não abraçar o sistema, se você não se tornar igual, você nunca vai chegar lá, você não avança. Então eu continuarei aqui sempre fazendo essa discussão da conscientização e sem avanços, porque eu não pretendo me corromper o sistema. Quando a gente acorda e coloca o pé no chinelo para escovar o dente, a gente já precisa da política. Naquele chinelo, alguém já discutiu impostos, preços, tudo mais, e não fomos nós. Então, seja ruim para você, ou seja bom, a gente precisa participar. Gente, a mulher não luta para ser superior ao homem. O que nós lutamos é por igualdade, né? Por igualdade de participação, por igualdade de oportunidades. Mas não é o fato de eu ser mulher que faz com que eu diga, ei, você que está em segundo lugar, tem que sair porque eu sou mulher. Sim. Não. Você que reclama que os políticos são corruptos, que em sua maioria ninguém presta, que ninguém trabalha, que não faz nada, se coloque como responsável disso. Perfeito. Porque nenhum político se elege sem votos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e esta é uma realização da SET Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de imprensa, comunicação e media training. Neste episódio, nós vamos conversar aqui com a Sueli Barreto, uma mulher que tem uma história fantástica na questão da discussão política feminina e também já colocou o nome aí à disposição, algumas vezes, do eleitorado sergipano. Sueli, seja muito bem-vinda à Casa de Sopapo, é um prazer tê-la aqui. É um prazer meu estar aqui com vocês, um excelente dia aí para todos os internautas aqui do podcast Casa de Sopapo. E é isso, feliz em estar aqui para discutir aquilo que é tão importante para a gente, que é a política pública, social, partidária, enfim, os próximos passos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, especialmente das mulheres. Muito bem, deixa eu lhe apresentar oficialmente. Sueli Barreto, ela é... Opa, vamos lá. Sueli Barreto é do Cidadania, pré-candidata a prefeita de Estância, é bacharel em Direito, é jornalista, pós-graduanda em Direito Penal e Processual Penal, e também possui formação técnica em Magistério. É uma estanciana de coração e já trabalhou no Tribunal de Justiça de Sergipe, lotada na comarca de Estância, na primeira vara privativa de assistência judiciária e na Corregedoria do TJ. Além disso, já presidiu alguns conselhos municipais de políticas para os direitos da criança, do adolescente e dos idosos. E também encabeçou alguns projetos de assistência social voltados para campanhas antidrogas e outras causas. Sueli, mais uma vez, obrigada. E vamos começar falando da sua participação nos movimentos de mulheres, que é sempre um desafio, né? Muito, muito desafiador. Mas hoje a gente está vendo que a nossa luta ela começa a ganhar força, ela começa a se destacar e a gente começa a ver resultados. Eu acho que a gente nunca presenciou as mulheres ocuparem tantos os espaços, né, como agora. A luta ainda é grande, né, só o início. A gente precisa avançar muito, mas já avançamos muito se comparado à minha época. Né? Eu iniciei a participação dos movimentos sociais com 17 anos, com meu pai reclamando que aquilo não era espaço para mim, que eu estava em movimentos que eram de homens, e era assim, era uma reclamação constante lá em casa, né? Até que depois eles entenderam e aí passaram a ser mais incentivadores do que qualquer outra pessoa. Também cresci vendo minha mãe participar, né? Minha mãe, ela também era funcionária do Tribunal de Justiça, mas ela se envolvia demais com os movimentos sociais, com as causas sociais, era uma evangelizadora de internet natural mesmo, né? Então, assim, aquele cotidiano da minha infância, de ver a casa cheia de gente, minha mãe adotar crianças de rua, presidir conselho de idosos lá na cidade da gente, em Indiaroba, e isso fez com que eu participasse muito dos movimentos sociais e também o fato de eu ser muito curiosa. Eu sempre fui, graças a Deus, uma boa aluna, estudiosa, e eu sempre fui curiosa, atenta e disponível a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Eu hoje vejo nos meus filhos, por exemplo, eu tenho uma filha muito parecida comigo. E eu acho que isso, Kátia, às vezes é motivado pelo estímulo que a gente dá, o incentivo que a gente dá, Sim. E às vezes nasce com a pessoa. Né? Eu não me vejo, sinceramente,
realizada em nenhum tipo de trabalho que eu precise me afastar dos movimentos sociais. Eu gosto dessa participação, eu gosto de estar incluída naquilo ali, eu gosto de ajudar pessoas, e eu acho que, no fundo, essa é a nossa missão aqui, né? Evoluir enquanto ser humano, evoluir enquanto profissional, ajudar o próximo, senão não adianta a gente estar aqui. Perfeito. Né? Servir, né? Servir. Sueli, você participa de movimentos de mulheres, como a gente já falou. Você tem alguns Sim. grupos, alguns projetos bem Isso. específicos, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos e falasse também do desafio que é lidar com mulheres. A gente sempre fala, né? As mulheres, a tal da sororidade, da Isso. empatia, né? Palavras bonitas, mas que na Isso. prática não acontecem dessa forma. É Queria que você falasse um pouquinho desses desafios, desses seus projetos e desse desafio de lidar com mulheres. Primeiro a gente vai falar do desafio. Por que é tão difícil lidar? Primeiro que a gente vem de uma cultura muito difícil de você mudar de uma hora para outra, né? Segundo, que é como você falou, a gente fala muito em sororidade, mas pratica pouco, né? Politicamente, a gente vê um retrato muito disso. Baixíssima representatividade de mulheres, quando em todo o país nós somos a maioria do eleitorado. Sim. Então, eu costumo dizer que quando eu vejo uma mulher ocupar espaço, seja do meu grupo político, seja do meu partido ou não, eu fico feliz porque é um avanço, é uma vitória da gente. Mas essa questão da sororidade ela é muito difícil, né, da gente ver na prática. A gente estimula, mas é mais difícil. E é uma construção. Né? Acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é construindo, conscientizando dessa importância. Né? Eu comecei em 2009, na verdade, desde os 17 anos eu participo de movimentos sociais que já existiam, de terceiros, lutas políticas. Né? Em 2009, eu iniciei o projeto Independência Química na Fazenda da Esperança, em Lagarto. Eu conheci uma detenta na época, no presídio feminino, eu estava no curso de Direito, e o filho dela estava lá. E ela tinha sido presa porque ela tinha assumido o tráfico no lugar do marido dela que faleceu. E aí eu me apaixonei pela dinâmica lá da Fazenda da Esperança, né? E a gente formou como se fosse uma espécie de ajuda aos grupos de apoio, que mais à frente não veio dar certo, né? Nós iniciamos em 2019. Quando foi em 2014, eu já conselheira no Conselho da Criança e do Adolescente, eu fui incentivada por uma promotora lá a trazer o projeto lá para a Estância, sim, na condição de um projeto socioassistencial de prevenção. A gente chegar aos adolescentes, a toda a população, mas um foco bem maior nos adolescentes, antes mesmo das drogas. E deu super certo. Por esse projeto já passaram mais de 300 jovens, hoje, inclusive a maioria adultos, e nós seguimos fazendo as campanhas. Com a pandemia, a gente parou muito as ações de rua, né, presenciais, mas a gente continuou com as campanhas via internet, e eu continuo com as palestras, inclusive agora com uma parceria com o Capitão Samuel no Batalhão da Restauração. Sim. Então, a gente quer ampliar muito essa questão da conscientização e da inserção social, né? Quem já passou, quem está dependente químico, né? Vale aqui salientar que a dependência química ela não tem cura, ela é tratável, né? Ele precisa realmente de um estímulo para se manter afastado das drogas. Sim. É um dos projetos que eu mais me orgulho de fazer. Eu tenho um histórico de dependência química na família da minha mãe. Cresci vendo problemas com dependência química na minha família. Foi isso que me motivou a trabalhar nessa área. Quando a gente fala em dependência química, também tem um foco mulheres, porque nunca se viu. Hoje, atualmente, a gente tem um número um percentual praticamente igual de homens e mulheres com problema com alcoolismo, sim, principalmente com alcoolismo. Então, é uma bandeira que inicialmente ela não tinha gênero e que hoje ela abraça os dois, tanto masculino como feminino. E também a questão do alcoolismo com a mulher é fato, mas também tem a questão da droga. Droga, né? Também. E muitas vezes essa mulher é levada para a droga pelos seus parceiros, né? Isso, meio com que certeza. A honra aos parceiros. Isso, né? Com certeza. Inclusive, elas assumem até criminalmente. Tem muita. Eu não sei lhe precisar agora, atualmente, mas tenho praticamente certeza, convicção de lhe afirmar que, no mínimo, metade das mulheres hoje detentas, elas têm algum tipo de envolvimento com a droga. Sim. Né? E às vezes é estimulada pelo amor, né? Pela dependência emocional, financeira, às vezes. Ela é estimulada a levar droga para o presídio e acaba sendo surpreendida e presa. Pela predisposição genética. Eu acho que a gente se arrisca muito. Né? Eu sempre falo isso. A gente se testa demais sem conhecer, na verdade, os perigos desse se tornar tão acessível a tudo. Né?
Então, a gente tem uma predisposição genética, né, como se fosse uma herançazinha hereditária que a gente carrega com essa herança também o alcoolismo em famílias que têm problema com o Sim. alcoolismo. Então, eu sempre digo isso, que há formas de se divertir, de você se divertir socialmente sem expor, sem correr riscos de saúde, e essa seria uma grande discussão. Mas eu convido a todos os internautas aqui a irem lá no perfil @Independência Química e conhecer o nosso trabalho. Depois do Independência Química, e aí é um fato que eu gosto muito de destacar nas entrevistas, é que eu primeiro iniciei um projeto social. Esse projeto social cresceu, teve visibilidade. Sim. E aí a política partidária, ela me enxergou. Porque eu sempre participei também da política partidária nos bastidores. Sempre fui curiosa, sempre apoiei pessoas, estive em bastidores. Mas depois do projeto, a política partidária, ela me enxergou e ela insistia para que eu participasse. Sim. E num primeiro momento, eu não aceitei, porque eu vinha carregando também aquela afirmação, porque isso é fato, de que a política não era ambiente para as mulheres. Né? O que é que acontece até hoje? Os ambientes políticos são machistas ainda. Sim. Em sua grande maioria, os presidentes de partido e os líderes de partido são homens. Né? Né? E quando você vê as mulheres mais envolvidas, também a grande maioria, ou é esposa do político, ou é filha do político, ou é parente de alguma forma do político. Então, a gente vê poucas mulheres com liderança própria. Dizer, não, é a minha história, é a minha luta, é por isso que eu vou participar do processo, mesmo sem padrinhos ou sem condições. E, às vezes, elas vão apenas para cumprir tabela, né? Cumprir a tal cota que não é de mulheres, Sim, é de claro, gênero. É de né? gênero, exatamente. E eu sonho um dia em que a gente vai estar procurando os 30% de homens para compor o chá. O ideal é que não precisemos, né? Que não precisemos. Nem 30 para lá, nem 30 para cá, mas que haja uma igualdade, de fato. Né? E a gente sabe também, você deve saber melhor que eu isso, que essa cota de 30% é apenas falácia, porque muitas vezes as mulheres são colocadas apenas para cumprir número, fazer número, né? E elas não têm nenhum tipo de apoio para fazer essa campanha. Pronto. Você já passou por isso? Já, e como já? Né? Já passei. Aliás, eu acho que as pessoas, de uma certa forma, elas se aproveitaram muito, tanto da minha competência quanto da minha militância. Sim. Mas sem nenhum interesse em que eu chegasse realmente a ocupar espaços de poder. Isso eu passei em 2016, passei em 2020 e passei em 2022. Né? Passei em 2016 por inexperiência, em 2020 por achar que aquilo tinha sido um acaso, e em 2022 talvez por acreditar, né, que poderia ser diferente. E não passarei mais. Né? Eu sou muito consciente do quanto eu me preparo politicamente, né, para viver essa situação, para realmente representar mulheres, para defender uma política de qualidade. E aí hoje eu não me permito mais ser usada politicamente para ajudar o grupo, para fortalecer a campanha de alguém, para fechar os 30%, porque senão o partido vai ter que tirar homens. Não, eu não me coloco mais a essa disposição. É isso que eu queria saber. Quando você fala que não, 2016, 2020 e 2022, né? Você foi, entre aspas aqui, usada politicamente para participar? Não é, eu acho que não é. Não sei se seria esse o nome, usada. Eu acho que a gente pode até encaixar esse contexto se levar em consideração de que as pessoas olhavam como um bom nome, um nome preparado, que tinha serviço prestado, mas que não tinha condições de ganhar dos nomes principais masculinos. Sim. Entendeu? Não havia um efetivo apoio. Não havia um efetivo apoio. Não, isso aí nunca houve. Não é? Então, assim, tem mais de 20 anos que eu sou filiada ao Cidadania, sempre trabalhando em bastidores, sempre apoiando o partido, às vezes afastada, somente como filiada, né? Mas também desde 2014 que eu integro a executiva estadual do partido e por muitos anos também fui integrante da direção nacional do partido. Né? Hoje estou atualmente secretária estadual de Mulheres do Cidadania e a gente tem trabalhado as mulheres para realmente elas irem defender uma política de inclusão, de que elas realmente tenham condições de ser eleita. No meu município, a gente monta uma chapa proporcional com pessoas na mesma situação, eleitoral, financeira, entendeu? Tentando dar o máximo de igualdade na disputa, e não só na quantidade, né, de gêneros, Perfeito. Mas na disputa. Isso é mais fácil fazer no meu município, mas não é tão fácil eu controlar em outros lugares, a não ser através do exemplo.
Quando né? você vê mulheres se colocando à disposição, entre aspas, de partidos para serem laranjas, porque muitas vão Isso. voluntariamente, né? Muitas se É, colocam, são convidadas e sabem que vão estar ali apenas como laranja, mas elas vão assim mesmo. Como é isso. qual é o sentimento? É o patriarcado da política, né? O machismo que realmente é, é generalizado na política, como eu falei. Hoje, esses movimentos de mulheres dentro da política, em alguns partidos, porque outros já realmente avançaram, Sim, eles são muito mais comandados por esposas, filhas e parentes. Né? Então, aquelas pessoas elas vão para ali e elas aceitam isso como se estivesse fazendo um favor, né? Aquele político, aquela política que pediu. sim, Né? Isso é que a gente precisa lutar para que a gente exclua isso, porque tem muita mulher preparada, tem sim. muita mulher com serviço prestado. Tem muita mulher que está pronta para fazer um lindo trabalho, seja nas câmaras municipais, nas prefeituras, na Assembleia. Nós temos mulheres preparadas para tudo. Só que o que é que acontece com essas mulheres? Se elas, ao serem convidadas, elas entenderem que elas estão indo para ali para ser escada para alguém, elas não vão. Até porque quanto mais preparada a mulher for, mais ela não vai se colocar a Sim, essa disposição. sim. E aí a gente vê se repetir as mesmas indicações de amigos e familiares, enquanto outras mulheres que poderiam estar fazendo a diferença, e eu tenho certeza que farão se tiver oportunidade, Sim, elas ficam, de certa forma, excluídas do processo. perfeito. Né? E, Sueli, quando você participou em 2016, 2020 e 2022 do processo eleitoral, qual era a sua intenção clara e por que dos resultados não terem sido. Pronto. Em 2016, eu achava que realmente eu seria uma diferença na Câmara, e naquela época, como hoje Você foi também, candidata a a vereadora, vereadora. em Isso, instância. isso. Fui a segunda mulher mais votada do meu grupo, sem nunca ter sido candidata a nada, sem gastar nada em eleição. Eu tive santinho e sola de sapato. Somente Sim, isso, né? Nem pessoas para trabalhar na campanha comigo, nada disso eu tive. sim. Mas foi uma experiência bacana, porque eu pude ver o quanto a política, principalmente a campanha de vereador, ela é difícil, né? Muito mais, Então, né? muito mais difícil do que todas, É. né? E aí aquilo, de certa forma, me motivou a continuar na política. Talvez não, assim, me decepcionou um pouco os resultados, né? Mas eu queria continuar ajudando na política, Sim, efetivamente, né? Veio 2020, na verdade, a gente tinha avaliado outros nomes para ser candidato a prefeito em instância, mas a gente não tinha definido um bom nome e eu fui colocada à disposição. Uma sim, campanha pé no chão, com pouquíssimo recurso financeiro, tendo visto o tamanho da cidade, né? A gente teve uma estrutura mínima possível. E é lógico, eu fiquei em quarto lugar dos 5 candidatos, mas para mim, eu saí em primeiro. O melhor discurso foi o meu, o melhor plano de governo foi o meu, as melhores propostas foram as minhas. No debate, a melhor pessoa que debateu fui eu. Então, você via que aquilo ali não tinha resultado, primeiro, por ser mulher, sim. né? Segundo, por não ter grupo político nem padrinhos políticos. E terceiro, por falta de recurso. Então, são 3 situações que não dependiam apenas de mim, dependia da conscientização da população. Sim. Né? Mas se você me perguntar assim, você se arrependeu de ser candidata a prefeita? Não, foi uma das melhores experiências da minha vida. Conhecer cada problema da cidade, cada cantinho, ouvir pessoas e cada uma das suas demandas, Sim. né? Trazer o melhor para mim, porque a partir dali, o que eu já me capacitei para continuar na política, não é brincadeira, eu tenho várias capacitações nesse sentido. O plano de saúde que nós pegamos como exemplo, a cidade de Vitória, no Espírito Santo, na época, uma das melhores gestões do país. Sim. Então, assim, para mim é motivo de orgulho participar. Até porque, para mim, política é missão e não forma de melhorar a minha vida financeira, como tanta gente utiliza Sim. para isso. Fazer Não, daquele é emprego, né? aquilo um emprego. Não, Ah. para mim é missão. Tanto é que eu posso estar trabalhando em qualquer área, mas eu não vou me afastar da política, porque eu entendo que a política é uma missão na minha vida. Né? 2022 você foi candidata a deputada A deputada estadual. O que estadual. deu errado? Não, então, aí você vem com os principais nomes, que é isso que acontece muito no partido, Sim. uma formação de chapa onde você sabe quais são os nomes que você quer que seja eleito, que tem mais potencial para ser eleito, porque tem mandato, porque tem recurso, Sim. porque tem padrinhos, Já entra na vantagem. já entra na vantagem. E aí eu fui para um processo onde eu esperava muito, principalmente do grupo que me colocou, do grupo que eu entendia que deveria ter me apoiado, e eu fiz uma campanha praticamente sozinha. Sim. Né? Mas o resultado para mim foi idêntico ao de 2020, ou seja, eu pude comprovar que eu tenho um eleitorado fiel, que acredita nas minhas propostas, que acredita no trabalho que eu faço,
né? Eu sou totalmente contrária a qualquer tipo de benefício ao eleitor no período eleitoral. Sim. Então, nunca alguém vai dizer se ele comprou tal voto, ou então fez tal favor porque era o momento político. Sim. Não, sou totalmente contra isso. E mais que isso, né, eu tenho a certeza de que o estilo de política que eu faço, ele é muito mais difícil do que a política tradicional. Né? Se você disser, mas Sueli, se você não abraçar o sistema, se você não se tornar igual, você nunca vai chegar lá. Não avança. Né? Você não avança. Então, eu continuarei aqui sempre fazendo essa discussão da conscientização e sem avanços, porque eu não pretendo me corromper o sistema. Eu acho que nós, principalmente nós, na nossa idade, na fase adulta, perante tudo que já vivemos, nós temos a missão de ser exemplo para a juventude que nós temos hoje, que está aí dispersa, que está aí sem rumo, totalmente focada em redes sociais, né? Uma juventude inteligentíssima, com mais oportunidades do que nós tivemos na nossa época, mas que não está sendo muito bem consciente, não está sendo consciente desse seu papel. E essa juventude, Kátia, é a juventude que vai estar no comando das cidades e do país quando nós estivermos idosos. Então, como é que nós estamos preparando a juventude que vai cuidar da nossa velhice? E isso, o político que só pensa em mandato e em poder, ele não está preocupado com isso agora. Né? Essa discussão ela não é feita agora. 2018, né, voltando um pouco, que eu fui muito para a política, já tendo passado por um processo de eleição, eu vi que a gente precisava conscientizar mulheres em todas as suas áreas, né? Politicamente, socialmente, com relação aos seus direitos, no combate à violência doméstica, incentivar o empreendedorismo, que é uma realidade hoje. Né? A gente vê que a cada dia o mundo ele se moderniza e que as vagas e as opções de emprego elas se diminuem. Não é? Então, nós tivemos a ideia de montar o projeto Mulheres de Cores, lá em Instância. Por que Mulheres de Cores? Primeiro ponto do projeto Mulheres de Cores é desconstruir a ideia do mundo cor-de-rosa. Inclusive, eu não uso rosa. Né? Mas por que? Se eu li alguma coisa contra a cor? Não, de jeito nenhum. Acho a cor linda. Mas eu acho que a gente conseguiu, ao longo das décadas, né, da existência do mundo, colocar na cabeça de que a mulher é um sexo frágil. E a mulher não é um sexo frágil. A mulher não vive em mundo cor-de-rosa. Aliás, se a gente for colocar em percentual, existem as mulheres que vivem no mundo cor-de-rosa. Mas eu acho que elas representam um pequeníssimo percentual, né, das mulheres. Então, a gente idealizou o projeto com o nome Mulheres de Cores para desconstruir a ideia do mundo cor-de-rosa e para levar para essas mulheres a certeza de que tem dias que a gente levanta de branco porque está em paz, de vermelho porque está cheio de dívida ou apaixonada, de verde porque a gente está em sintonia com a natureza, de preto porque está de luto. Mas o mundo cor-de-rosa, existem. Eu sempre digo assim, quando a gente tem neném, que é uma menina, eu posso dizer que por um tempo a gente pode viver aquele mundo cor-de-rosa, porque para toda mulher aquela menina é uma princesa. Né? Mas a partir do momento em que aquela criança ela chega aos seus 4, 5 anos, começa a ir para a escola, acabou o mundo cor-de-rosa dela. Aí ela vai realmente entender que ela vive o mundo arco-íris, em que ela vai viver todas as cores e que a rosa vai ser uma das últimas que ela vai construir. E aí a gente trabalhou muito, uma parceria, sempre que preciso, com a Delegacia de Grupos Vulneráveis. A gente orienta as mulheres como é que elas podem diminuir o risco de violência doméstica, denunciar a violência doméstica, conhecer os tipos de violência doméstica, incentivar o empreendedorismo. E aí eu sempre falo, Kátia, que para mim, o único benefício da pandemia, benefício não, né? A única coisa boa que existiu na pandemia foi esse abrir os olhos das mulheres. Porque as mulheres na pandemia, elas começaram a vender comida em casa via delivery, aplicativo. Elas começaram a fazer das suas casas salões de beleza. Elas começaram a empreender. Elas descobriram isso, elas descobriram o empreendedorismo. Inclusive, a gente também viu na pandemia o quanto foi de crescimento da violência doméstica, de como você realmente, tendo aquela pessoa dentro de casa, você aumenta o risco de violência doméstica, principalmente se você não está ocioso, não tem trabalho. Então, nós incentivamos muito essa questão do empreendedorismo, de cursos profissionalizantes, né? E que a mulher ela ocupe o seu espaço. Eu estou aqui enquanto uma mulher que milita socialmente e participa da política partidária. Sempre que eu ouço alguém dizer, não, mas eu não suporto falar de política partidária. Aí a gente vê o quanto nós, e aí eu me coloco, Sueli, coloco Kátia, coloco os representantes, o quanto nós estamos falhando
em não conscientizar as pessoas da importância da política partidária. Sueli, mas tem uma outra questão aí, outra vertente dessa repulsa, vou chamar assim, da mulher em relação à política, que é o cenário em que nós vivemos. Né? Sim. Invariavelmente, boa parte dos problemas de ordem política, dos escândalos políticos, estão associados a homens. Sim. Né? E as mulheres, essa é a sensação que eu tenho, não sei se é a sua percepção também, é de que elas não querem se misturar a isso. Elas não querem estar num cenário onde o escândalo, a corrupção prevalecem. Uhum. E isso talvez faça a se afastarem desse E a dificuldade, projeto. porque elas vão entrar num projeto e, em sua grande maioria, esses projetos já têm os nomes certos para ocuparem esses espaços. Para e que, em sua maioria, são homens. Sim, para além disso. Para além Mas disso. essa percepção de que a política é uma coisa suja, isso. Em geral comandada por homens, faz com que essas mulheres se afastem um pouquinho, queiram não ficar apenas observando e não se colocando à disposição? Faz, com certeza que faz. Eu tenho várias que eu procurei excelentes nomes em instância e elas me diziam assim, uma me perguntou assim, eu vou ser escada para quem? Sim. Aí eu, não, você vai construir. Não, eu não tenho dinheiro para fazer política, entendeu? Aí eu quero saber para quem é que eu vou ser escada, para ver se vale a pena, pelo menos, eu ir. Sim. Então, ela tem, as mulheres mais preparadas, elas recusam por isso. As menos preparadas ou as menos conscientes dessa importância, elas vão ceder ao pedido da esposa do político, da irmã do político, da mãe do político, não é? E se coloca, mesmo sabendo que não tem chance, porque não tem a estrutura. Isso. E que, às vezes, ela não tem nenhum preparo para aquilo. Sim. Né? Aqui, Sim. Na minha cidade, por exemplo, eu acredito que aqui seja igual, mas eu vou falar na minha, nós temos pré-candidatos com fortes nomes, porque sabe manusear, fazer a política, mas que mal sabem ler e escrever. Sim. Então, aí a gente tem um erro de sistema, porque nós observamos que para ser conselheiro tutelar, você passa por um processo seletivo. Sim. Uma prova, depois um teste psicológico, para depois você ir para a votação popular. Sim. E como é que para ser candidato você só precisa ser alfabetizado? Ou seja, se você fizer seu nome, você já pode ser candidato. Sim. E aí a gente elege pessoas sem qualificação nenhuma, sem formação nenhuma, para legislar e definir o futuro do país. Perfeito. Né? Então, é realmente uma grande luta que eu acho que todos os partidos políticos, né, eles precisam amadurecer. No meu, é lógico que essa discussão é constante, a gente tem um grupo muito bacana. E é muito mais ampla, né? E é muito mais ampla. Do que apenas o ler e escrever e estar apto para gerir. Isso. Né? É muito mais de caráter, de formação cidadã. Até porque as tentações, elas existem para todas as pessoas, para aquela que tem menos cultura, menos formação, e para que tem excesso. Não é? Porque, na verdade, é uma questão de princípio. De princípios, né? Isso de valores. Mesmo. Às vezes isso não está muito claro. E quando você chega na política, que você vê tanto espaço, tanta possibilidade, às vezes você acaba entrando na tentação. Né? Isso independente de ser homem ou ser mulher. Você faz parte hoje do Cidadania, faz parte da vida do Cidadania, que hoje tem uma federação com o PSDB. Isso. Que são partidos formalmente antagônicos, né? Como é que é isso? Como é que é Cidadania e PSDB juntos? Até onde isso ajuda ou atrapalha não só a Sueli, mas o processo político de forma geral? Então, né, eu sempre digo que a maioria, elas tomam decisões, né? A maioria entendeu que separados esses partidos, eles poderiam não perder suas representatividades, perder a questão de vagas em câmaras, e eles decidiram, por 4 anos, caminhar juntos. Em alguns municípios, essa relação ela tem sido muito tranquila, né? As pessoas não conhecem a federação, né? A federação é bem parecida com uma coligação, só que entre 2 partidos. Né? Cada um tem sua história, cada um constrói do mesmo, da sua forma, como querem, com os nomes que querem, e no final, essa formação de ambos partidos saem juntos. Na minha cidade, graças a Deus, eu não tive nenhum problema. Né? Na minha cidade, o PSDB está com o ex-prefeito Ivan Leite, que se coloca inicialmente como pré-candidato, mas ainda não confirmou 100% essa certeza, essa disposição. E a gente tem construído tanto a chapa proporcional como essa pré-candidatura, a minha e a dele, de uma forma muito tranquila, respeitosa,
né? Então, essa é uma definição, essa participação do Ivan Leite, que foi prefeito da cidade, foi deputado estadual, no processo, é uma definição que vai ser tomada mais à frente, entre você e ele, é isso? Isso é isso. Então, o que é que a gente pesa nesse momento? E aí, por que da minha tranquilidade? Né? O líder do PSDB no meu município é um homem que o estado de Sergipe conhece como Sim. uma pessoa honesta, Sim. inteligente, Idônea, né? que transformou a cidade para melhor, Sim. idônea. Então, você não tem problema em compor, mesmo sendo homem, Sim. com uma pessoa, né, nesse nível, né? E aí eu estou mantendo a minha pré-candidatura, ele é dele. Nas pesquisas ele está em segundo lugar. Então, é lógico que... Quem é o primeiro? O André? É o André, Que é o atual vice o atual do vice do Gilson, gestor. que é o Isso. pré-candidato de Gilson e, segundo comentários, tem maioria dos vereadores já na casa apoiando a Isso, pré-candidatura. Então, isso. você acha que é o nome que deve prosperar nesse processo Não sei, político porque ou vocês têm chance de derrubar o isso? processo eleitoral, ele não é definido assim. Às vezes a gente já teve exemplo aqui, né? Em um Sim. determinado ano, Marcelo Deda estava em 5º lugar e ganhou de primeiro turno. Sim. Então, a política é o momento. Agora, nós estamos em segundo lugar, depois do André, o Ivan. Sim. Não sabemos como poderemos estar amanhã, né? Podemos subir, ficar em primeiro, podemos cair, Sim. né? Sim. E por que manter as duas candidaturas? Porque até que a gente tome essa decisão efetiva de quem vai ser, né? A gente vai manter, eu vou manter a minha militância, ele a dele. Sim. No máximo, o que é que pode acontecer? Nós vamos nos unir, né? Perfeito. Então, isso é política de responsabilidade. Isso é uma política em que você se soma a pessoas que têm objetivos políticos iguais aos seus e você diz, não, essa pessoa tem mais chance. Se ela chegar, aquilo que eu sonho para a política, ele vai fazer. Sim. Então, não é que, mas a mulher, um radialista, ele tentou modificar a interpretação disso. Mas é uma mulher inteligente, empoderada, que está abrindo o seu espaço de poder para homem. Gente, a mulher não luta para ser superior ao homem. Sim. O que nós lutamos é por igualdade, né? Por igualdade de participação, por igualdade de oportunidades. Mas não é o fato de eu ser mulher que faz com que eu diga, ei, você que está em segundo lugar, tem que sair porque eu sou mulher. Sim. Não. Que bom que o segundo lugar está no meu grupo. Sim. É uma pessoa que está nessa federação, é uma pessoa que eu posso caminhar com ele, né? Ruim seria se dissesse, eita, eu estou numa federação que o cara, Ave Maria, tem uma fama terrível e eu não sei como é que vai ser lá para frente, porque nessa situação eu lançaria a chapa proporcional e não participaria do processo. Tem chance de uma união aí entre você e Ivan, no sentido de você ou ele ser vice ou vice-versa? Sim, tudo é possível, né? Acho que tudo é possível, isso é muito possível. Mas não está sendo construído nesse momento. Nesse momento, ele constrói a pré-candidatura dele. E é você a sua. Eu construo a minha. E juntos nós construímos a proporcional. E mais Lá na adiante frente, vocês definem isso, o que nós fazer. vamos definir o que nós entendermos ser melhor para a instância. Mas não serão esses dois aí não serão dois candidatos. Não, serão, não, a federação haverá uma lança chapa um. única. Isso, entendeu? Perfeito. E paralelamente aí, só para a gente entender, paralelamente vocês vão trabalhando os nomes que disputarão a vaga de vereadores. Isso. Tá. Entendeu? Em percentuais, que a gente está definindo como será, mas também de uma forma muito tranquila. Sim. Graças a Deus, eu estou vivendo um processo muito tranquilo. Sim. Com relação à política, é isso. Né? É uma Sim. constante busca por conscientização. Acho que esse é o nosso maior papel, conscientizar principalmente os jovens e as mulheres. Por que, Sueli, os jovens? Porque tem jovens que eles já escutam de casa. Título não, só é obrigatório com 18, vai estar lá perdendo seu tempo para pegar filha ainda e votar em quem não presta. Sim. Então, assim, esse é o tipo de conscientização que a gente está fazendo, em vez das mães dizerem, meu filho, tire o título e escolha o melhor. Não importa se essa pessoa vai ganhar ou não. Perfeito. Escolha o melhor, veja o histórico dessa pessoa e escolha o melhor. A gente precisa colocar o público jovem nessa construção. Eu acredito demais que os jovens podem fazer uma diferença absurda no futuro do país. Né? Mas, para isso, a gente precisa entender que, gostando ou não gostando, quando a gente acorda e coloca o pé no chinelo para escovar o dente, a gente já precisa da política. Naquele chinelo, alguém já discutiu impostos, preço, tudo mais, e não fomos nós. Perfeito. Então, seja ruim para você, ou seja bom, a gente precisa participar. É justamente por isso que é obrigatório o voto, né? Porque a gente precisa dizer assim, olha, a população, ela definiu que tais pessoas, né, vão administrar aquela cidade. E daí mais uma frase que eu costumo deixar sempre que eu concedo uma entrevista em algum lugar, que é muito importante. Você que reclama que os políticos são corruptos, que em sua maioria ninguém presta, que ninguém trabalha, que não faz nada,
se coloque como responsável disso. Perfeito. Porque nenhum político se elege sem votos. Então, se a gente votou em políticos errados, e não estamos livres disso. Sim. Às vezes, olha, eu sou candidata, Kátia, eu preciso do seu apoio. E aí, Kátia vai com Sueli, chega lá, Sueli não é aquilo que mostrou para a sociedade. Nós não estamos livres disso. Eu já tive várias decepções com pessoas que eu achei Sim. que seriam excelentes representantes. Mas nós precisamos apostar sempre no que a gente entender que é melhor para as cidades. Sim. E não naquilo, eu vou votar em tal candidato nada, ele vai perder, vou perder meu voto. Você não perde quando você vota no melhor. Tem muito essa cultura, vou votar no que vai ganhar. Não vou votar no perdedor. Isso, não vou votar no perdedor. Quando, na verdade, a gente perde a oportunidade de votar numa pessoa decente e fazer com que aquela pessoa se destaque e ocupe espaços de transformação na sociedade. Sueli, essa sua fala é muito interessante, porque o propósito desse podcast é justamente fazer com que as pessoas compreendam que viver é um ato político. Isso. Isso. Você traz aí o exemplo da sandália, que você calça o pé quando acorda, que a gente discutiu ali todas as questões inerentes àquilo que é uma ação política. Com certeza. Então, a gente precisa ter essa clareza de abortar a ideia do todo político é ladrão, política não presta, e a gente precisa se colocar realmente à disposição. Se eu tenho condições de fazer melhor, se eu estou preparada para aquilo, se eu não tenho medo do enfrentamento, se coloque à disposição. É isso que eu coloquei na minha cabeça, que hoje eu entendo que ninguém pode fazer uma política melhor do que eu. Agora, que se eu for eleita prefeita de distância, eu vou ficar para a história como a melhor prefeita que aquela cidade já viu. Então, se eu acredito nisso, quem tem que lutar por isso sou eu. Tem uma outra questão, Sueli, que é você se colocar à disposição, mas, ao mesmo tempo, você ser freada pela estrutura que existe. Isso. Isso aí que sou outro prova viva disso aqui. Como é que é isso hoje em instância? Você tem um prefeito, que é Gilson Andrade, que tem um pré-candidato, que é o atual vice dele. Isso. Como é que isso se... E você já participou de outros processos onde eles estavam, ele ou outros estavam ali no poder. Como é que é essa experiência? A experiência é você entrar num processo desse sabendo da sua dificuldade. Eu sou muito consciente de que essa falta de estrutura, ela faz com que eu fique um pouco atrás dos demais. E por que você continua, Sueli? Porque são esses espaços, o que eu estou fazendo aqui agora, que pode mudar essa realidade. Sim. Quanto mais a gente se esforçar para conscientizar as pessoas de que aquele benefício pessoal não pode sobrepor ao benefício coletivo, de que apostando nas pessoas certas a gente muda a política e muda a história das cidades e a realidade das pessoas, aí a gente avança. Então eu preciso acreditar nisso, né? Por isso eu me coloco à disposição. Porque no final, Kátia, se o final não for aquele que a gente espera, eu saio novamente vitoriosa por eu ter dado o melhor de mim para que aquele melhor acontecesse. Perfeito. Né? Eu não cruzei os braços e esperei sentada em casa a continuidade do que é ruim. Não quero dizer com isso que quem vai se eleger é ruim. Sim, né? Perfeito. Mas eu sempre digo que se a gente acha que está preparado o suficiente, que tem história, que tem serviço prestado, que tem capacidade para aquilo, se coloquem à disposição, principalmente vocês, mulheres. Por mais que vocês passem inicialmente por momentos difíceis, mas são esses momentos difíceis que vão fazendo a gente se fortalecer. Antes eu era apenas Sueli, uma ativista social, pouco conhecida. A política me tornou conhecida e respeitada em todos os ambientes. Não, Sueli, a menina do Cidadania, aquela é preparada, inteligente, aquela. Então, a política ela me abriu esse espaço. Isso, tornar representação, precisa de estrutura. Mas um espaço que eu não tinha, que era esse de falar e de representar tantas vozes, hoje eu tenho a nível de estado. Hoje eu faço palestra em todos os municípios aqui de Sergipe, até na Bahia eu faço palestra. Esse bom reconhecimento em todos os ambientes que eu vou para entrevista. É uma mulher preparada, é uma mulher inteligente, é uma mulher que vive a política, é uma mulher... Então, o que é que falta, Sueli, se você é tudo isso? Conscientização popular. Sim. Mais do que dinheiro, conscientização popular. Fazer com que se coloquem também à disposição de você, é isso? Isso, as pessoas precisam acreditar. Eu nunca ocupei espaço, eu nunca repeti voto. Nunca repeti voto. Por que, Sueli? Porque quando eu voto em alguém e eu vejo que aquele alguém ele não atendeu as minhas expectativas, eu não errei, eu apostei numa pessoa nova. Sim. Mas não aposto mais. Sim. Então, eu sempre digo que a gente não pode dizer que nada vai entrar para fazer como os outros, que nada, se chegar lá, vai fazer igual... Ninguém pode saber disso, gente, se a gente não tentar. Agora, apostar nas mesmas pessoas é ter a certeza de que aqueles outros que já estão no poder vão repetir o que fazem. Perfeito. Então, eu acho que realmente a política ela precisa de uma mudança contínua de pessoas, cada um para deixar realmente aquela parcela de contribuição. Não é que quem saia sempre vai ser ruim.
mas a gente precisa desse rodízio para que a gente experimente vários estilos, né? Kátia é uma mulher inteligente, Sueli é outra. Eu penso de uma forma, Kátia pode pensar em outra, e nós duas podemos fazer um excelente trabalho, mesmo Sim. com os nossos pensamentos diferentes. Então, gente, fica sempre o meu recado que quem muda a política é a sociedade. A mesma sociedade que julga, que fala mal, que diz que não Sim. suporta, vocês são responsáveis pela política que nós temos hoje. Sueli, agradecer por sua participação aqui na Casa do Seu Papo. Isso. Colocar a casa à disposição, tá? Para voltar outras vezes. E quem sabe voltar aí como prefeita de E eu que agradeço a oportunidade. oportunidade. É muito bacana quando a gente fala com mulheres, porque geralmente mulheres falam muito, né? Eu falo muito, teria muito o que falar ainda por aqui. E vou voltar outras vezes para a gente ter outras conversas. Vamos sim. Agradecer essa participação, pedir às pessoas que se empoderem em todas as suas áreas, não precisa ser somente na política partidária, mas na política social. Discutam os problemas da sua casa, discutam os problemas da sua empresa, discutam os problemas do seu trabalho. Não guardem, a gente tem uma sociedade hoje muito doente, com muita ansiedade, com muita depressão, por guardar aquilo que se a gente compartilhar, a gente consegue resolver em Sim. grupo. Sim. E deem oportunidades para que a gente faça uma mudança efetiva na vida das outras pessoas. Volto a dizer o que falei no início, essa é a nossa missão, é a minha, e eu vou executar enquanto o Papai do Céu quiser que eu esteja por aqui. Muito bem. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência, sempre muito cuidadosa. Eu sou Kátia Santana. Este podcast é uma realização da Sede Comunicação Estratégica e nós aqui, a casa está abrigada no WG Produções. Qualquer canto que você for, @Casa do Seu Papo, você vai estar antenado. Ajude-nos a construir a casa, afinal de contas, ela é feita a várias mãos, inclusive a sua. Até mais, até o próximo episódio.